Glória a Deus. Amados, antes de eu compartilhar essa palavra ao seu coração, deixa eu dar as boas-vindas a cada um de vocês. Amém? Quero louvar a Deus, fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui nesse primeiro culto da manhã. O pessoal que também está nos acompanhando através da internet, sejam muito bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. E hoje, em especial, amados, nesse primeiro culto, nós vamos estar encerrando a nossa série de mensagens que fala sobre a história de um vencedor. E, com certeza, estava desejando muito que todos vocês estivessem aqui. Tem uma palavra preciosa para ministrar ao seu coração. Amém? Eu quero começar com esse texto base. Depois nós vamos ver outros textos. Josué capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens e que o nosso Deus possa falar ao seu coração de maneira poderosa, em nome de Jesus. Deixa eu pedir para você fechar os seus olhos mais um instante. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos para a gente orar, queridos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, por esse privilégio, por essa liberdade. E o meu pedido ao Senhor, essa última mensagem dessa série de ministrações, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas, que eu possa ser apenas um instrumento, um canal do Senhor para ministrar a Tua palavra, e o Senhor possa trazer uma palavra rema ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui fortalecidos, encorajados, com sonhos, projetos, venham ser reavivados, reanimados, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, o Senhor tem o melhor para a Tua igreja, que nós venhamos viver isso e glorificar o Teu santo nome. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Josué, capítulo 1, versículo 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém, queridos? Até aqui por enquanto. Queridos, como eu disse, estou encerrando essa série da história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. As histórias relatadas nas páginas da Bíblia, queridos, elas não foram escritas simplesmente para trazer informação, para que a gente conheça a história. Elas não foram escritas para que nós sejamos meros espectadores, né, da história aí de grandes vencedores, grandes campeões, heróis da fé, pessoas que marcaram a história. Elas não foram escritas simplesmente por isso. Um texto que está lá em Romanos capítulo 15, verso 4, é aquele texto que diz: tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De modo que por meio da perseverança e do bom ânimo, que são procedentes das Escrituras, né, a gente venha ficar firme aí. Então tudo que foi escrito, queridos, tudo que está relatado, né, tudo que nós temos ouvido durante essa série de mensagens, não é para nos informar, ou não é para que a gente fique olhando para vidas de grandes campeões e vencedores simplesmente, mas foi escrito para nos ensinar. E mais do que nos ensinar também, queridos, eu diria que foi escrito para nos inspirar. Eu tenho citado durante esses dias o texto de Hebreus 6,12, que fala para que a gente imite aqueles que por meio da fé e da perseverança herdaram as promessas. Então não foi só para nos ensinar, mas foi para nos inspirar, para que a gente possa imitar a vida desses grandes vencedores, desses grandes campeões. Amém? Tendo em mente o quê? E aqui entre esse primeiro texto que eu compartilhei com vocês, tendo em mente o quê, queridos? Que agora é o nosso tempo. Agora é a nossa vez. É o nosso tempo de fazer história, queridos.
É o nosso tempo de marcar história. Moisés é morto, Otair. Agora, você se levanta para fazer esse povo herdar a terra prometida, e ainda há uma terra prometida para se entrar. Tem um povo que Deus tem confiado em suas mãos, e agora não é mais Moisés, agora não é mais Josué, agora não é mais Davi, agora é você. O que eu vejo Deus dizendo para mim e para você, nesse texto, queridos, que agora é o nosso tempo de fazer história. 2022 é o tempo, o meu tempo, o seu tempo de fazermos história. Não é simplesmente para a gente ficar admirando a história de grandes campeões e grandes vencedores, falando, puxa, como ele foi, como ele era assim, esse homem, essa mulher, como eu queria. Não, Deus tem isso para mim e para você, e eu acredito que é Deus dizendo para mim e para você nesta manhã, fala, ei, o meu servo Moisés é morto, o meu servo Daniel é morto, o meu servo Davi é morto, né? Se a gente olhar para a história da igreja aí, Martinho Lutero é morto, João Calvino é morto, né? Quantos grandes campeões aí, grandes vencedores na fé, Moody é morto, né? Spurgeon é morto, Billy Graham hoje é morto, foram servos, homens e mulheres que nós olhamos como grandes heróis da fé, grandes vencedores, mas queridos, eles passaram, deixaram um legado precioso, mas estão com o Senhor. Agora nós que estamos vivos, que ainda temos fôlego de vida, Deus tem nos chamado para uma história de vitória. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a história de um vencedor é a minha história. A história de um vencedor é a sua história. A história de um vencedor, queridos, é a nossa história. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu quero que você guarde isso no seu coração. E o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração, eu quero que você abra comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 1 também. Jeremias capítulo 1, no versículo 5. E esse é o tema dessa mensagem, dessa última mensagem, queridos. A história de um vencedor é a minha história. Você pode dizer isso? A história de um vencedor é o quê? De quem? É a minha. Amém, queridos? Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei, e eu te designei como profeta às nações. Escolhidos para vencer. Escolhidos para vencer. Amados, a gente vê nesse texto o chamado de Deus para a vida de Jeremias. Está certo que esse texto é específico para Jeremias. E esse texto está dizendo para ele, Jeremias, você não tinha sido nem gerado, eu já tinha te escolhido. E antes de você nascer, eu já tinha te separado, eu já tinha designado um propósito para a sua vida, e colocado você como profeta às nações. Só que essa história de Jeremias, queridos, quando a gente olha para toda a Escritura, a gente vê que assim como aconteceu com a escolha e a separação de Jeremias para o ministério, isso também é para nós. Esse texto não é só para Jeremias. E eu quero mostrar para vocês, talvez você não seja o mesmo ministério que Jeremias, né? Mas essa história, esse chamado, essa escolha, esse chamado também é para mim e para você. Eu quero que você abra um outro texto, que vai mostrar isso para mim e para você, Efésios, capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos, um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6 também. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém, queridos? Então não foi só na vida de Jeremias. Eu e você, amados, nós também, antes mesmo de sermos gerados, nós já tínhamos sido escolhidos por Deus. E antes da gente nascer, Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. Você crê nisso, querido? Eu não sei como tem sido a sua história até o dia de hoje. Talvez você tenha tido uma história de tantas lutas, tantas dores, tantas batalhas, às vezes tantas perdas, né? Às vezes você tem tido uma história que você olha para você, para a sua história, quando o pastor fala que você é um campeão, você é um vencedor, de repente você pode dar risada e falar, pastor, o senhor não conhece a minha história. Mas eu quero dizer para você, queridos, pelo que diz a palavra do nosso Deus, essa palavra que a gente deu, você, queridos, foi escolhido antes mesmo de ser gerado. Você, querido, tem um propósito específico e glorioso. Antes mesmo de você nascer, Deus já tem um propósito com a sua vida e através da sua vida. E Ele quer cumprir esse propósito nas nossas vidas. Amém? E quando a gente olha para isso, queridos, Deus não criou ninguém para ser um perdedor. Se a palavra está dizendo, Deus nos escolheu nele e nos chamou com um propósito. Agora você acha, à luz de todas as escrituras, você acha que Deus chamou, gerou, escolheu alguém para ser um perdedor? Você acha, queridos, que Deus criou a gente para que a gente venha dar errado? Você acha que Deus criou alguém que não seja para a glória, honra e louvor do teu santo nome? Todos nós que fomos criados para a glória, honra e louvor do santo nome dele. Ninguém foi criado para dar errado. Ninguém foi criado para ser um perdedor. Amém, queridos? Ele nos escolheu e Ele nos separou e tem um propósito para as nossas vidas. Por isso eu quero dizer uma frase com vocês aqui. Eu não me lembro aonde eu ouvi essa frase a primeira vez. Não me lembro nem de quem ela é, mas eu quero declarar com vocês isso, queridos. Uma frase que diz assim: eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. E eu nasci para a glória de Deus. A Michelle está falando, pastor Josué Gonçalves. Eu não sei se é dele a frase, ou se ele replicou, mas eu quero pegar essa frase e declarar com vocês, queridos. E aqui, olha aqui, queridos, essa não é simplesmente uma mensagem motivacional. É claro que eu quero motivar, quero encorajar vocês para que vocês andem em vitória, mas não é simplesmente uma mensagem motivacional, mas é uma mensagem que está alinhada com a palavra de Deus. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso, que nós nascemos para vencer. O que a Bíblia diz? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós nascemos para dar certo, e nós nascemos para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, diz que meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. O nome de Deus é glorificado, queridos, quando nós somos pessoas frutíferas, que glorificam o santo nome dEle. Você pode repetir essa frase comigo, então? Deixa eu pedir para vocês colocar de pé mais um instante. Se coloca de pé, querido. Você pode fechar os seus olhos um instante? Feche os seus olhos. Você vai ouvir o pastor falar e eu quero que você só venha repetir essa frase. Amém? Mas eu não quero que você venha repetir só porque o pastor está falando agora. Eu quero que você venha se lembrar da sua história. Eu quero que você traga a sua memória aí, a sua história. Tudo que você tem enfrentado, desde pequeno até os dias de hoje. Você consegue se lembrar um pouquinho, trazer um pouco à memória a sua história? Vitórias, mas também batalhas que você acabou perdendo, se assim a gente pode dizer, perdas, dores, sofrimentos, mas também não é só isso, tem tantas vitórias, respostas de orações, milagres, maravilhas,
Mas eu quero que você se lembre da sua história. Você pode fazer isso? Não se distraia não, por favor. Se lembre da sua história, querido. Como é que você chegou aqui? Como é que você entrou aqui hoje? Como é que tem sido a sua história? Como? Como você chegou aqui? E eu quero que você venha repetir comigo essa frase. Mas você venha repetir de todo o coração. Ainda que você não esteja sentindo muito. Ainda que você não esteja sentindo isso. Mas você repete porque ela está de acordo com a palavra de Deus. Então o pastor vai dizer, você vai repetir. Tá bom? Em nome de Jesus. Fala comigo, queridos. Eu nasci para vencer. Mas fala como quem acredita, tá bom? Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor e a você por isso, querido. Glória a Deus. Eu quero ver só mais um texto. Pode se sentar, queridos. Que vai falar sobre isso. Gálatas, capítulo 1. Também no capítulo 1. A história de um grande vencedor. Para não ficar só nas minhas palavras. Olha mais um vencedor que diz aqui, queridos. Apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas 1, verso 15. Olha o que diz aí. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Quando foi que Deus separou o apóstolo Paulo, queridos? Um dos grandes ícones da história da igreja. Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que nos inspira. Né? Deus não foi naquele momento, queridos, que ele teve um encontro, que brilhou aquela luz e ele caiu por terra. Não foi naquele momento. Ele foi escolhido muito antes. Deus já tinha um propósito na sua vida. E olha o que diz. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Não é porque somos bons, não é porque somos os bambambãs merecedores, mas porque Ele me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Até aqui, queridos, eu quero ler com vocês. Aqui fala da história de mais um vencedor, queridos, que ele declara, assim como Jeremias, que Deus o chamou e o separou, desde o ventre materno. Então, queridos, como eu disse, eu não sei como foi a sua história, mas antes mesmo de você nascer e ser gerado, Deus já tinha te escolhido e te separado. E Ele tem um propósito para a sua vida. E se você não entendeu ainda, queridos, busque entender esse propósito. Busque entender e vive esse propósito para a sua vida. Amém? E esse é, em segundo lugar, o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Amém? Pode deixar, Paulão, deixa esse campeão vir aqui. Segundo lugar, queridos, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 22 ao versículo 24. Escolhidos com propósito. Diz assim: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E aí ele diz no verso 24: todavia eu não me importo e eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério, o meu chamado, o meu propósito, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu já ministrei aqui diversas vezes nesse texto e falei
queridos, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada e que me inspira o apóstolo Paulo fazendo essa declaração, né? Eu estou indo para Jerusalém, o Espírito Santo está me avisando que ali eu vou passar por prisões, ali eu vou passar por sofrimentos, só que quer saber, eu não me importo. Se é para lá que o Espírito está me direcionando, é para lá que eu vou. Porque o que importa é eu cumprir o meu chamado, é eu cumprir o meu propósito, é eu cumprir o propósito para qual Deus me colocou nessa terra. Eu entendo qual é o meu propósito e o que importa é que eu venha cumprir esse propósito na minha vida. Amém, amados? Como igreja, a gente tem o mesmo propósito como igreja. Mas como pessoas individuais, queridos, nós temos propósitos distintos que foram dados por Deus. Conforme a gente viu nesse texto, a nossa vida, ela só vai realmente valer a pena se a gente estiver andando, queridos, vivendo o cumprimento desse propósito. E é isso que Paulo diz nesse texto. Não me importa se eu vou sofrer, não me importa se eu vou passar por lutas e adversidades, o que importa é eu cumprir esse propósito. Paulo entendeu isso. E Paulo fazia a sua vida valer a pena. E o que Deus fala para mim e para você hoje, queridos, para que nós venhamos fazer a nossa vida valer a pena. E a nossa vida só vale a pena de verdade. Não é quando a gente compra, quando a gente vende, quando a gente adquire, quando a gente realiza nossos sonhos. A nossa vida só vale a pena de verdade, queridos, quando nós estamos andando dentro desse propósito. Quando nós estamos cumprindo esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, aí realmente a nossa vida vai valer a pena. Amém, queridos? E eu quero dizer mais uma frase para vocês aqui, e essa frase é de um pastor chamado Alexandre Oliveira. Essa frase eu conheço. Ser um vencedor, queridos, ser um vencedor é você estar aonde Deus te chamou para estar. E fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é ser um vencedor. De repente você está passando um momento tão difícil na sua vida, mas se você está onde Deus te chamou para estar, se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, assim como Paulo, não me importa, eu estou indo para lá e o Espírito está me falando que lá eu vou passar prisões, sofrimentos, pelejas. Agora, Paulo era um vencedor ou ele era um derrotado? O que é que você me diz? Será que se nós olhássemos para a vida desse homem, nós estivéssemos naquele tempo e víssemos esse homem sendo preso, açoitado, né? Será que a gente não falaria para ele e falar, cadê o seu Deus? Por que Deus não está te guardando? Por que Deus não está te protegendo? Por que é que você está passando tudo isso que você está passando? Mas Paulo era um vencedor, queridos. Porque ele estava aonde o Espírito estava direcionando ele. Veja que o texto começa dizendo, agora compelido pelo Espírito. Eu não estou indo pela minha vontade. Eu estou indo pela direção do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está me enviando para esse lugar. Um lugar que não vai ser muito fácil, mas é para lá que Ele está me enviando. Então eu estou aonde Deus quer que eu esteja. E ele estava fazendo o quê? Cumprindo o seu propósito. Cumprindo o propósito para qual Deus havia o chamado, ministrando a palavra de Deus. Então ser um vencedor é estar aonde Deus quer que nós estejamos. E fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E aqui eu deixo essa pergunta para você refletir isso, querido. Você está aonde Deus te chamou para estar? Você está onde Deus te chamou para estar, queridos, em todos os sentidos. Você está na cidade onde Deus quer que você esteja. Você está no trabalho onde Deus quer que você esteja. Você está no ministério onde Deus quer que você esteja. Porque de repente você está num bom lugar, num bom trabalho, num ministério que você gosta, mas essa não é a sua cidade. Esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. Esse não é o trabalho que Deus quer que você esteja. E esse não é o ministério que Deus quer que você esteja atuando. Ah, pastor, mas está indo bem. Está tudo dando certo. Ser um vencedor é você estar onde Deus quer que você esteja. Fazendo o que Ele te chamou para fazer. Então descubra isso, queridos. E por mais que você esteja passando por tempos e momentos difíceis, se você está assim, você é um vencedor. Você está andando em vitória. Por mais que diante dos olhos dos homens possa parecer que não.
Nesse tempo da sua história, pode ser que as pessoas estão olhando para você, e às vezes olhando para você, até olhando assim, e de repente até com o olho assim, fala, puxa, tadinho dele. Tadinho dela, olha o que está passando, olha que situação que ele está passando. Mas queridos, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor. Pode estar difícil, mas se você está enquadrado dentro disso aqui, onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça, você é vitorioso, você tem andado em vitória, e vai chegar assim o tempo da bonança, vai chegar o tempo da colheita, mas tem o tempo também que nós passamos pelo deserto, mas vai passar, querido, vai passar esse tempo, vai chegar o tempo de colher os frutos disso que você tem semeado, amém? Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar que eu quero compartilhar com você, quero que você abra em Êxodo, capítulo 17. Êxodo. Capítulo 17. O verso 12 e o verso 13. Êxodo 17, versículos 12 e versículo 13. Diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Deixa o Levi fazendo um solo aí. Fazendo um fundo musical. Está baixinho, mas tem que ser baixinho assim, Levi. Um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eu quero encerrar com esse último tópico, queridos, dizendo para vocês que nós fomos escolhidos como protagonistas de uma história de vitória. Escolhidos como protagonistas de uma história de vitória. Queridos, é certo que na história que nós estamos escrevendo com Deus, é certo que muitas vezes a gente vai atuar nessa história como coadjuvantes. Quem que é o coadjuvante, querido? O coadjuvante é aquele que auxilia, é aquele que ajuda o protagonista. O protagonista é aquele, vamos dizer ali, é o principal da história, né? E o coadjuvante é aquele que auxilia. E muitas vezes nessa história que nós estamos escrevendo, nós vamos estar atuando como coadjuvantes, Michele. Vamos estar atuando, assim como esse texto que eu li aqui de Arão sobre Arão e Hur. Arão e Hur, nesse momento da história, eles estavam como coadjuvantes. Protagonista, quem era? Moisés. Conhecemos Moisés, grande homem de Deus, mas nesse momento precisou, queridos, daqueles coadjuvantes. Aqueles que auxiliaram Moisés sustentando os seus braços, para que ele mantivesse os braços erguidos, para que todo o povo de Israel tivesse vitória. Com isso eu quero dizer para você, há momentos nas nossas vidas, queridos, que nós vamos estar como coadjuvantes das histórias de outras pessoas que são protagonistas na história do reino de Deus. Homens e mulheres que Deus tem levantado e que nós vamos auxiliar. Nós vamos estar juntos, auxiliando, sustentando seus braços. E de repente nessa história você não está aparecendo muito não, mas você é fundamental. Você é fundamental nessa história, porque você é aquele que está sustentando, você é aquele que está auxiliando, e por causa da sua cooperação, do seu auxílio, todo o povo tem tido vitória. Então eu quero dizer para você que esse papel do coadjuvante nesse momento também é muito importante. É muito importante. E pode ser que em diversos momentos você está atuando aí como um coadjuvante, como aquele que auxilia. Né? Tem outras pessoas, entre aspas, e aqui eu vou falar, em destaques como protagonista, e você está lá auxiliando, não aparece, mas eu quero dizer para você, queridos, Deus tem visto. Deus tem visto o que você tem feito. O pastor pode não ver,
Às vezes o seu esposo, a sua esposa ou outras pessoas podem não estar enxergando, seus irmãos podem não estar vendo, mas Deus tem visto o que você tem feito no reino. Deus tem visto a sua atuação nessa história, né? E com certeza é uma história de vitória e Ele vai abençoar você grandemente. Mas tem momentos da história que a gente vai estar aí como coadjuvantes, queridos, como Arão, como Ur, e isso com certeza é importantíssimo. Mas o que eu quero dizer é que eu acredito que em determinado momento da história, Deus nos chama para atuar como protagonista. Muitos momentos vamos atuar como coadjuvantes, auxiliando, mas vai chegar um momento que Deus chama você, Deus me chama, Deus nos chama para que nós sejamos protagonistas dessa história. Eu quero que você volte comigo no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, nós lemos no versículo 1 e o versículo 2, Deus dizendo para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. O protagonista da história faleceu, já está comigo. Agora é você, Josué. Se levanta, porque é você que vai levar esse povo a herdar a terra prometida. E aí no versículo 5, no versículo 6, ele diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você, Josué, conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. E aqui eu vejo isso para mim e para você, queridos. Aqui eu nos vejo como Josué. Tem momentos que Deus vai nos levantar como protagonistas dessa história. E Ele dizer para mim, ó, tal fulano, tal ciclano, tal... Não tem mais, agora é você. É você que eu te levanto como protagonista. E nesse momento, queridos, pode ser que a gente não se sinta muito capaz. Pode ser nesse momento que a gente não esteja com muita firmeza, se sentindo, mas eu, Senhor, eu não consigo, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, eu não sei fazer como tal, eu não sei fazer como Beltrano, eu não consigo falar como ele fala, eu não consigo administrar como ele administra, eu não sei, eu não tenho o dom que ele tem, eu não sei fazer como ele sabe fazer, eu não sei, mas Deus fala para você, é você que eu estou levantando agora. Senhor, mas eu não consigo. Aliás, no começo do ministério de Moisés, que é o protagonista aqui, mas quando ele começou numa grande história de vitória e Deus o chamou, ele disse isso para o Senhor, Senhor, eu não sei falar, chama outro, Senhor, eu tenho dificuldade, mas é você que Deus te chama, e o que Deus diz nesse versículo 5 e versículo 6 fala, assim como eu fui com esses grandes vencedores, assim como eu fui com esses grandes homens e mulheres do passado, assim eu vou ser com você agora, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, e é eu que vou te capacitar. Então você pode até nesse momento, nesse determinado momento, e se você está nesse momento, querido, que Deus tem te chamado para uma história, como protagonista de uma determinada história, e você não tem se sentido capaz, Deus fala para você, ei, como eu estive com esses outros homens, eu estou com você agora, como eu fui com esses grandes homens e mulheres de Deus, eu sou com você. O roteirista, o principal roteirista que está escrevendo essa história, queridos, é ele que diz para você, e é ele que vai te capacitar, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Então se levanta, porque você tem uma história de vitória, você tem uma história de levar muitas pessoas a Canaã, ao céu, queridos, você tem uma história de vitórias. Se levanta, você pode não estar se sentindo capaz, você pode, mas eu não me sinto um vencedor, eu não me sinto um campeão. E quem disse que nós temos que andar por sentimentos, ou por vista? Mas nós andamos, queridos, mediante o que diz a palavra, e Deus diz para você,
Eu te chamei para essa história de vitória. E eu sou com você. E eu não vou te deixar. E eu não vou te abandonar todos os dias. Amém, queridos? É você que Ele tem chamado. É você, é o seu momento de se atuar como protagonista nessa história. Falando do meu ministério, queridos, eu me lembro quando o pastor Aguinaldo foi embora, e ele me chamou para ficar à frente da igreja. As pernas tremeram, o estômago ficou, gelado, e de verdade, queridos, falar para vocês que eu me sentia preparado ou capacitado para estar à frente da igreja, de jeito nenhum. Eu amava e amo a obra do Senhor, amo a obra de Deus, mas falar para vocês que eu me sentia preparado para assumir uma igreja, não me sentia. E não foi só no começo não, durante muito tempo. E até hoje, queridos, em momentos difíceis, às vezes eu olho para outras pessoas, eu me espelho em homens e mulheres de Deus, às vezes eu olho para grandes homens, grandes pastores, grandes mestres da palavra, eu olho para essas pessoas assim, eu falo, meu Deus, eu estou tão longe, preciso aprender tanto. Só que eu aprendi algo, queridos, e isso me sustenta. Eu tenho certeza que o roteirista foi ele que me colocou aqui, não foi o pastor Aguinaldo. Eu posso até muitas vezes não me sentir capaz, mas eu tenho essa convicção, eu não sei, achou graça em mim, me colocou à frente desse povo, e eu sei que essa capacidade não vem de mim, eu sei que a capacidade vem do Senhor, eu tenho que simplesmente me dispor e continuar a buscar a face do meu Senhor, e eu sei que Ele vai fazer, continuar a crescer, continuar com o coração ensinável, disposto a aprender, porque Ele vai fazer. Mas falar para você que muitas vezes eu me sinto capaz, não, muitas vezes eu me sinto tão pequeno, tão incapacitado para tantas coisas no ministério, e como eu falo, a gente tem a mania de se comparar com outras pessoas, e muitas vezes a gente se compara e fala, Senhor, não é para mim, tem tanta gente que faz melhor, tanta gente que faria melhor, e eu digo para você que de repente está se sentindo assim, seja no seu ministério, no seu trabalho, onde quer que você está atuando, e que Deus te chamou para ser o protagonista, não é mais o coadjuvante, e você não está se sentindo capaz, Deus diz, é você, é para você brilhar agora. E com isso, queridos, eu não estou pregando uma mensagem aqui para exaltar o homem, não é isso. Eu quero que você abra o último texto comigo, Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz aí. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, e saia da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, diga assim comigo, por meio de você, por meio de você, por meio de mim, por meio de mim, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui é a história de Abraão, queridos, mas mais uma vez, é para mim e para você. Aqui não se trata, querido, a gente deve entender que não se trata da nossa glória, não se trata de nós sermos a estrela da história, mas se trata, queridos, entenda, que se trata de sermos o meio, o canal, pelo qual Deus escolheu refletir a sua glória. Deus queria refletir a sua glória através da vida de Abraão. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Tornarei famoso o seu nome, porque por meio de você, o Deus de Abraão iria ser glorificado. Então, quando Deus te chama para essa história, queridos, de vitória, seja como coadjuvante ou agora como protagonista, é para que a luz de Cristo venha brilhar através da sua vida. É para que você venha refletir a glória de Deus. Amém, queridos? E Deus quer... Para isso, Deus escolheu, na sua soberania, nos chamar, nos escolher, e Ele aprove a Deus que nós venhamos andar
em uma história de vitórias. E uma história onde nós somos frutíferos, vitoriosos. Por quê? Porque isso glorifica o nome do nosso Deus. Deus não é glorificado quando andamos cabisbaixos. Deus não é glorificado quando andamos em derrota. Deus não é glorificado quando andamos como perdedores, quando andamos murmurando, reclamando, quando a gente não acredita. Mas Deus é glorificado quando nós andamos em vitória, como mais que vencedores, com a cabeça erguida, né? Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. O nome de Deus é glorificado por meio das nossas vidas. Nós somos apenas o canal, queridos, o instrumento que Deus escolheu para que a glória dele seja refletida em toda a terra. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa ministração, queridos, novamente repetindo aquela frase que eu fiz vocês falarem comigo. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. E eu nasci para a glória de Deus. Você nasceu para vencer, querido. Você nasceu para dar certo. E você nasceu para que Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Eu quero encerrar essa ministração. Quero orar com vocês. Mas antes de orar, eu quero pedir para passar um vídeo. Apague todas as luzes para mim. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, queridos. E depois nós vamos encerrar. Olá, meus ungidos, graças e paz. Que bom que você está aqui ouvindo essa mensagem, amados. Hoje nós estamos chegando aí ao final da série de mensagens, a história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. Eu quero encerrar esta série, queridos, compartilhando com vocês imagens de grandes vencedores, grandes campeões, mas não de uma história do passado, não da história bíblica, mas vencedores e campeões, queridos, da história atual. Homens e mulheres que Deus tem chamado, tem escolhido para escrever a história, para marcar essa nossa geração. Eu peço, queridos, agora que você olhe com muita atenção cada uma das imagens desses grandes vencedores e que elas possam ficar aí marcadas no seu coração. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. De nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Essa fé que te faz motivar.
E aí, meus ungidos, gostaram das imagens? Queridos, deixa eu terminar esse tempo dizendo algo para vocês. Talvez a sua história, até o dia de hoje, tenha sido de tantas lutas, tantas dores, tantas pelejas, tantas batalhas. Talvez você não se sinta um vencedor, talvez você não se sinta um campeão, mas deixa eu te dizer algo. Você não é o que os seus sentimentos dizem, você não é simplesmente o que as pessoas dizem, você não é o que as circunstâncias dizem, você não é o que Satanás, muitas vezes em tempos difíceis, vem aqui no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, para dizer para você, mas você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz, querido, que eu e você, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores e nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Por isso, querido, levanta a cabeça, estufa o peito, vai para cima, porque com o nosso Senhor a vitória é certa. Beijo no coração, vencedor, beijo no coração, campeão. Você foi chamado e escolhido para fazer história, para escrever história. Qualquer coisa contrária, palavra contrária, pensamento ou sentimento contrário a isso é mentira. Deus te chamou para a glória e honra do santo nome dele, para fazer a diferença, para escrever uma história de vitória. Você é um vencedor, você é um campeão. Amém? Tome posse disso, se alimente disso diariamente através da palavra de Deus, vai para cima. A vitória vai chegar, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Deus abençoe, vencedor. O pastor sempre costuma dizer, é para a gente dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por causa dele nós estamos aqui. Mas aprenda uma coisa, e isso não é idolatria. A gente podemos e devemos dar uma salva de palmas pelas nossas vidas. Amém? Sabe por quê? Deus não escreve essa história sozinho. Ele escreve essa história junto conosco. Nós precisamos escolher isso. E você tem escolhido escrever uma história junto com o nosso Senhor. Então eu quero agora, queridos, que você dê a mais forte salva de palmas pela sua vida, pela vida dos seus irmãos, de cada campeão, cada vencedor aqui, amém? Dá uma forte salva de palmas aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por mais um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nós cremos, Pai, que nós estamos juntos com o Senhor, escrevendo uma história de vitórias, porque essa é a vontade do Senhor, Pai, que nós venhamos andar em vitória. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu antes mesmo de sermos gerados. O Senhor nos preparou, Senhor, antes mesmo de nascer, já tinha um propósito para as nossas vidas. Senhor, obrigado por isso. E que nós venhamos andar dentro desse propósito, Pai, tendo a certeza no nosso coração que com o Senhor, aonde quer que o Senhor nos leve, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós somos, Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos a certeza da vitória, Pai, porque Tu estás conosco, Pai. E toda palavra contrária, todo sentimento contrário a isso, Pai, nós lançamos fora agora em nome de Jesus, Pai. Mas nós recebemos o que a Tua palavra diz a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar. Vira para o seu irmão aí, queridos. Seu irmão da direita, da esquerda. Fala assim para ele: você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, e você nasceu para a glória de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para a direita, seu irmão da direita, seu irmão da esquerda. Fala para ele. Em nome de Jesus, fala isso para ele. Declara isso para ele. Você nasceu para vencer, meu irmão. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Estende as suas mãos assim agora, campeão. Estende aí, vencedor, as suas mãos. Recebe a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Estende assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Te conceda a graça. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor o faça andar em vitória todos os dias da sua vida. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos. Glória a Deus.